Sejam bem-vindos ao Diário Geológico. Meu nome é Lázaro. Meu nome é Ícaro. E hoje iremos falar um pouco sobre a evolução química da Terra. Ícaro, você já parou para pensar que a química e a geologia estão entrelaçadas desde a formação do planeta Terra? Com toda certeza, Lázaro. O próprio planeta Terra se formou através de processos químicos e físicos complexos. Há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, durante a formação do Sistema Solar, o nosso planeta se forma a partir de acreções planetesimais na nebulosa. No início, o nosso planeta era uma bola de fogo, com magma cobrindo toda a superfície, e elementos pesados como ferro e níquel migraram para o centro, formando assim o núcleo terrestre. Isso explica a formação das camadas da Terra. O núcleo metálico, por ser denso, ficou no centro, enquanto elementos mais leves, como silício e oxigênio, formaram o manto e a crosta. Esse processo é chamado de diferenciação planetária e foi imprescindível para formar o nosso campo magnético. Sem o nosso campo magnético, a Terra teria perdido toda a sua atmosfera para ventos solares, assim como aconteceu com Marte. Ele protege o planeta e permite que a atmosfera permaneça estável, desempenhando um papel fundamental para a importância da evolução bioquímica do nosso planeta. E por falar em atmosfera, a composição inicial era bem diferente da que temos hoje, correto? Sim, nos primeiros bilhões de anos, a atmosfera era composta por gases vulcânicos, como vapor d'água, dióxido de carbono, metano e amônia. Era uma atmosfera redutora, ou seja, praticamente sem oxigênio livre. E como essa atmosfera evoluiu para permitir a formação da vida? O resfriamento da Terra fez com que o vapor d'água condensasse, formando nuvens e chuvas intensas que duraram milhões de anos. Essas chuvas preencheram as depressões na crosta, formando os primeiros oceanos. Isso também afetou a química do planeta. Os oceanos primitivos eram ácidos, pois continham altas concentrações de CO2 dissolvido. Com o tempo, as interações entre as águas minerais da crosta levaram à formação dos carbonatos, reduzindo a acidez e permitindo um ambiente mais favorável para reações químicas essenciais à vida. Além disso, algumas rochas, como as formações ferríferas bandadas, indicam que os oceanos eram ricos em ferro dissolvido. Esse ferro reagia com o pouco oxigênio produzido por micro-organismos, precipitando e formando camadas de óxido de ferro, que hoje são grandes depósitos de minérios de ferro. Agora chegamos ao momento mais incrível da história da Terra, o surgimento da vida. Exato. As primeiras formas de vida surgiram nos oceanos primitivos, provavelmente 3,8 a 3,5 bilhões de anos atrás. Acredita-se que as cianobactérias foram os primeiros organismos capazes de realizar a fotossíntese. E essa fotossíntese foi revolucionária. Antes disso, a maioria dos micro-organismos utilizavam processos anaeróbicos, como a fermentação. Com as cianobactérias, começou a liberação de oxigênio na atmosfera. Esse processo levou ao grande evento de oxigenação, há cerca de 2,4 bilhões de anos atrás. Mas o oxigênio não se acumula imediatamente. No início, ele reagia com os ferros dissolvidos nos oceanos, formando mais bifes. Porém, quando a sua capacidade de reação foi saturada, o oxigênio começou a se acumular na atmosfera. Isso mudou completamente o planeta. Com o oxigênio disponível, novos organismos aeróbicos começaram a surgir, aproveitando essa fonte de energia muito mais eficiente do que a fermentação anaeróbica. O mais interessante é que esse evento também afetou o clima. O oxigênio reagiu com o metano atmosférico, reduzindo sua concentração. Como o metano é um dos gases de efeito estufa muito mais potente que o CO2, a temperatura global caiu drasticamente, levando à primeira glaciação global, conhecida como Terra Bola de Neve. Agora que a Terra tinha oxigênio, os ciclos biogeoquímicos começaram a se estabilizar. Sim, o ciclo do carbono, por exemplo, passou a ser regulado por processos naturais. O CO2 atmosférico foi dissolvido nos oceanos e combinado com íons de cálcio para formar carbonatos de cálcio, que se precipitam no fundo do oceano, dando origem às rochas calcárias. Além disso, as erupções vulcânicas liberam CO2, aquecendo o planeta. Mas o intemperismo químico das rochas remove CO2 da atmosfera, ajudando a regular o clima ao longo do tempo. O desenvolvimento da vida também impactou nesse equilíbrio. O surgimento de plantas terrestres aumentou a fixação da taxa de carbono e a decomposição da matéria orgânica passou a influenciar a composição da atmosfera. Hoje, estamos interferindo nesses ciclos de maneira acelerada. A queima de combustíveis fósseis libera CO2 em quantidades muito maiores que os processos naturais conseguem absorver, contribuindo ainda mais para o aquecimento global. Bem, agora eu vou apresentar para vocês algumas amostras descritas no vídeo. Aqui a gente tem um estromatólito,
que é uma estrutura sedimentar formada a partir de atividade de cianobactérias. Sim, aqueles organismos que foram os primeiros fotossintetizantes. Essa amostra é brasileira e é datada a 2,4 bilhões de anos. As formações ferríferas bandadas são depósitos em camadas sedimentares ricas em ferro que, a partir do grande evento de oxigenação, oxidaram, tornando assim um dos principais depósitos do ferro do país. Essa amostra em si é de Minas Gerais. Aquele CO2 atmosférico que foi depositado em oceano e combinado com os íons de cálcio formaram os carbonatos de cálcio, que quando foram precipitados em fundo oceânico, formaram assim essas rochas carbonáticas. Essas rochas, elas apresentam por si estruturas de intemperismo químico que acontece através da dissolução feita por chuvas ácidas. A gente consegue ver essa dissolução quando a gente aplica ácido clorídrico e consegue ver a dissolução do carbonato. Essas amostras e muitas outras auxiliam para a gente como foi a evolução química do nosso planeta. No fim das contas, a evolução química da Terra moldou tudo o que conhecemos hoje, desde a formação do núcleo até os ciclos biogeoquímicos. Tudo foi um processo interligado que permitiu o surgimento e a evolução da vida. Entender esses processos não é apenas olhar para o passado. Isso nos ajuda a compreender o impacto das mudanças climáticas e até buscar vida em outros planetas. Afinal, se sabemos quais condições químicas permitiram o surgimento da vida aqui, podemos procurar essas assinaturas em exoplanetas. Vamos continuar estudando, quem sabe quando e qual será a próxima grande descoberta.